Imagine acordar em um mundo onde quase ninguém questiona mais nada, onde a pressa engole a reflexão, onde o barulho das opiniões vazias é mais alto do que a voz da consciência e onde a avalanche de informações não ilumina, mas cega. A mente humana, que um dia foi vista como o instrumento mais poderoso para a descoberta da verdade, hoje parece adormecida, anestesiada por distrações constantes. Pense bem. O que acontece com uma sociedade quando o ato de pensar deixa de ser um hábito e passa a ser um fardo? Quando refletir se torna raro, questionar se torna perigoso e a busca pela verdade é trocada pela necessidade de se encaixar? O resultado é assustador. Pessoas deixam de ser indivíduos para se tornarem apenas ecos. E esse eco coletivo, que muitos já chamam de uma nova forma de estupidez em massa, é o reflexo de um tempo em que a razão foi abandonada em nome da pressa, da emoção instantânea e da dependência da validação alheia. A verdade é que pensar é difícil. Sempre foi. Mas hoje é mais desafiador do que nunca. Vivemos em um ambiente que não recompensa a lucidez, mas sim a rapidez. Não valoriza a contemplação, mas o imediatismo. E isso não é acidental. É um sistema construído para manter você distraído, entretido e, no fim das contas, vulnerável. Olhe ao seu redor. As plataformas digitais oferecem exatamente o que você quer ver, mas raramente o que você precisa. A educação, que deveria ensinar a pensar, muitas vezes ensina apenas a decorar. O trabalho, que poderia ser espaço de criatividade, se tornou repetição de regras. A vida cotidiana, em vez de ser um campo de descobertas, foi transformada em um manual de sobrevivência onde se espera que você apenas siga instruções. E é aqui que surge a grande tragédia do nosso tempo. Estamos trocando a independência da mente pela conveniência de viver no automático. Estamos sacrificando a coragem de duvidar pela segurança de concordar. E nesse processo, perdemos algo essencial: a liberdade de sermos verdadeiramente humanos. Porque a liberdade não é simplesmente escolher entre opções que foram colocadas diante de nós. Liberdade é usar a razão para criar novos caminhos. É ter a ousadia de questionar os próprios alicerces que sustentam nossas crenças. É enfrentar o desconforto da incerteza para alcançar a dignidade da verdade. Mas quantos hoje estão dispostos a esse esforço? A verdade é que o mundo atual condiciona as pessoas a desistirem desse esforço. O excesso de informação não amplia a visão, ele fragmenta a atenção. O cérebro, sobrecarregado, busca atalhos. Segue a opinião da maioria, confia no que é popular, reage em vez de refletir. É assim que surge o fenômeno do pensamento superficial. Não porque sejamos incapazes de pensar, mas porque fomos treinados para não pensar. E veja, isso não significa que as pessoas sejam burras. Muito pelo contrário. A questão é que inteligência sem disciplina de pensamento se transforma em vulnerabilidade. Uma multidão pode ser formada por indivíduos brilhantes, mas se todos se deixam guiar pelo impulso, pelo imediatismo e pelo desejo de aceitação, o resultado é uma massa fácil de manipular. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você acreditou em algo só porque muita gente acreditava? Quantas vezes você compartilhou uma ideia porque ela era popular, sem realmente investigá-la? Quantas vezes deixou de falar o que pensava por medo de ser rejeitado? Esse é o sintoma da nova escravidão. Não a escravidão das correntes, mas das opiniões alheias. E é nesse ponto que o perigo se revela. Porque quando uma sociedade para de pensar, ela também para de questionar. E quando para de questionar, se torna presa fácil de narrativas prontas, de propagandas, de ideologias que alimentam apenas os interesses de poucos.
O que está em jogo aqui não é apenas a qualidade do debate público, mas a própria liberdade de cada indivíduo. Mas não se engane, pensar não é confortável. Pensar exige coragem para encarar as próprias contradições. Exige disposição para aceitar que talvez estejamos errados. Exige humildade para reconhecer que não sabemos tudo. E em uma cultura que venera certezas rápidas e respostas fáceis, a humildade intelectual é vista como fraqueza e, no entanto, é exatamente o contrário. A humildade é a maior prova de força. Porque só quem tem coragem de admitir "eu não sei" pode começar a trilhar o caminho do verdadeiro conhecimento. Só quem duvida pode descobrir. Só quem questiona pode evoluir. Você percebe como isso se conecta à sua vida? Pense no último debate que você presenciou nas redes sociais, todos tentando provar quem está certo, mas quase ninguém tentando compreender. Todos falando, poucos escutando. Todos defendendo identidades, mas quase ninguém buscando a verdade. É assim que a sociedade adoece. Quando a vaidade se torna mais importante que a razão, quando a emoção atropela a reflexão, quando a busca por aprovação supera a busca por sabedoria. E aqui está uma realidade incômoda. Não é apenas o sistema que empurra você para longe do pensamento crítico. Muitas vezes somos nós mesmos que fugimos dele, porque pensar dói. Pensar exige abandonar ilusões confortáveis. Pensar significa se responsabilizar. É mais fácil viver distraído, ocupado, anestesiado. Mas o preço dessa fuga é a perda da própria alma. Por isso, essa não é apenas uma luta intelectual. É uma luta moral e espiritual. A cada escolha de se calar diante de uma mentira, você abre espaço para que a mentira cresça. A cada vez que repete algo sem refletir, você fortalece o ciclo da ignorância. A cada momento em que cede ao medo de ser diferente, você entrega sua liberdade em troca da aceitação da massa. E é por isso que precisamos acordar. Não basta sobreviver, não basta repetir, não basta reagir. É preciso recuperar a coragem de pensar. É preciso trazer de volta à disciplina da reflexão. É preciso cultivar o silêncio interior que nos permite enxergar além do barulho. Porque só assim nos tornamos verdadeiramente livres. E se essa mensagem já está mexendo com você, se ela já está provocando em sua mente o desconforto que antecede o despertar, eu quero que você faça algo simples agora. Deixe um comentário, compartilhando o que você pensa sobre isso. Não apenas um concordo ou discordo, mas sua reflexão, sua visão, porque é no diálogo que o pensamento floresce. E cada comentário seu é uma semente de consciência em um campo sufocado por distrações. E claro, inscreva-se no canal. Não por obrigação, mas porque aqui você terá sempre um espaço onde a reflexão é valorizada, onde a pressa dá lugar à profundidade, onde a verdade não é vendida como produto, mas buscada como missão. Porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos mergulhar no interior da mente humana para entender por que até os mais inteligentes caem nas armadilhas do pensamento coletivo. E como podemos resistir a essa anestesia silenciosa que ameaça toda uma geração. O que nos ameaça hoje não é apenas a falta de conhecimento, mas a preguiça de buscar a verdade por conta própria. A sociedade moderna nos oferece atalhos para tudo: comida pronta, opiniões prontas, entretenimento pronto. Mas aquilo que é entregue de forma imediata raramente possui substância. Assim também é com as ideias. Quando aceitamos sem pensar, nos tornamos consumidores passivos de uma narrativa fabricada por outros. E esse conformismo é o que mais destrói a liberdade interior. A verdadeira força de um ser humano não está em sua capacidade de repetir fórmulas, mas em ousar raciocinar. Pensar dói. Pensar exige esforço. Pensar significa romper com a anestesia coletiva.
mas é apenas através desse movimento que encontramos algo que ninguém pode nos tirar: a dignidade de uma mente autônoma. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já seguiu a opinião de alguém simplesmente porque parecia mais fácil do que discordar? Quantas vezes você abafou a sua intuição porque não queria se sentir diferente? Esse é o preço invisível da covardia. Quando calamos a voz interior, aceitamos que a vida seja guiada por forças externas. E pouco a pouco, a nossa essência se perde. O caminho da autonomia não é simples. Ele começa com uma decisão silenciosa: não aceitar viver na sombra da consciência alheia. Esse é um ato de coragem. Porque pensar por si mesmo significa correr riscos. Significa estar disposto a ser criticado, mal interpretado, até rejeitado. Mas é também o que separa os que vivem como rebanho daqueles que assumem o protagonismo da própria existência. O mundo precisa de homens e mulheres que não se conformem, que não se ajoelhem diante da mentira disfarçada de verdade. Precisa de pessoas que compreendam que a verdadeira liberdade não se conquista nas ruas ou nas urnas, mas no interior de cada mente desperta. Uma sociedade só será justa quando for composta de indivíduos que se responsabilizam por suas escolhas e não se permitem manipular pelo conforto da ignorância. A disciplina da razão é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte se torna. Significa questionar, refletir, não aceitar respostas fáceis. Significa olhar para dentro e perceber que os maiores grilhões não estão do lado de fora, mas na mente que se acomoda. Aquele que não pensa, aquele que não ousa usar a razão, constrói com as próprias mãos a sua prisão invisível. Você pode ser livre hoje, ainda que viva em um mundo que tenta te aprisionar. Mas essa liberdade não será conquistada sem luta. Não é a luta contra governos, contra vizinhos ou contra o sistema. É a luta mais silenciosa e mais árdua, a luta contra a própria tendência de se render à preguiça de pensar. A verdadeira guerra não é externa, mas travada no campo interno da consciência. Quando escolhemos raciocinar, não apenas nos libertamos, mas também nos tornamos um exemplo vivo. Cada indivíduo que desperta inspira outros a despertarem. É como uma chama que se espalha, iluminando mentes adormecidas. Talvez você não consiga mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o mundo ao seu redor. E isso é suficiente para iniciar uma revolução silenciosa. A vida é curta demais para ser vivida de forma automática. Você não nasceu para ser apenas mais um na multidão. Você nasceu para expressar a grandeza que só pode ser revelada quando você tem coragem de assumir sua própria mente. Quem escolhe pensar, escolhe viver plenamente. Quem escolhe se conformar, já aceitou morrer em vida. Não se engane, a massa continuará tentando arrastar você para baixo. Sempre haverá aqueles que zombarão da sua coragem, que tentarão silenciar sua voz, que rirão da sua insistência em buscar a verdade. Mas lembre-se, zombarias nunca apagaram a luz da razão. Só quem já desistiu de si mesmo tenta impedir os outros de se levantarem. O chamado é claro e urgente. Ouse usar a sua mente. Não espere que alguém lhe entregue a liberdade de bandeja. Ela é conquistada todos os dias, no esforço de pensar, no ato de escolher, na disciplina de se manter fiel à própria consciência. Esse é o maior legado que você pode deixar ao mundo, uma vida vivida com autenticidade e coragem. Por isso, quero deixar com você uma frase para marcar este momento e servir como lembrete em sua jornada. Quem pensa por si mesmo nunca será escravo. Escreva essa frase aqui nos comentários para fixar na sua memória e compartilhar com os outros que estão caminhando na mesma busca por verdade. E se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim,
Você estará sempre conectado a reflexões que podem transformar a sua forma de enxergar o mundo. A mudança começa em cada mente desperta, e a sua pode ser a próxima a inspirar milhares.